Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e dramáticas da Bíblia. A jornada de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Preparem-se para uma história de orgulho, queda e uma redenção extraordinária. Nabucodonosor não era um rei qualquer. Ele comandava o maior império do mundo na sua época. Suas conquistas eram lendárias, e ele construiu a cidade da Babilônia, transformando-a numa maravilha do mundo antigo, com seus famosos jardins suspensos. Ele estava no topo do mundo, e ele sabia disso. Tudo começa no livro de Daniel. Nabucodonosor conquista Jerusalém e leva para a Babilônia os jovens mais inteligentes e promissores de Judá, incluindo Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, que mais tarde seriam conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O plano do rei era simples: assimilar esses jovens à cultura babilônica e usar sua sabedoria para servir ao império. Mas Daniel e seus amigos tinham uma fé inabalável em seu Deus, algo que logo seria testado. A primeira grande prova veio quando Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ele acordou assustado, mas não conseguia se lembrar do que havia sonhado. Furioso e impotente, ele convocou todos os seus sábios, magos e astrólogos e exigiu o impossível, que eles não apenas interpretassem o sonho, mas que primeiro lhe dissessem qual era o sonho. Ninguém conseguiu, claro. Eram apenas homens. Enfurecido, o rei ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Foi nesse momento de crise que Daniel, com calma e fé, pediu um tempo ao rei. Ele e seus amigos oraram a Deus, pedindo revelação e misericórdia. E naquela mesma noite, Deus revelou a Daniel tanto o sonho quanto o seu significado. Daniel foi levado à presença do rei e, antes de mais nada, deixou claro que aquela sabedoria não vinha dele, mas do Deus do céu. Ele descreveu o sonho: uma estátua imensa e brilhante, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Então, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu os pés da estátua, que se despedaçou por completo, e a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor ficou espantado. Era exatamente o seu sonho. Daniel então explicou o significado. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu reino, a Babilônia. Depois dele, viriam outros reinos, representados pela prata, bronze e ferro, impérios que se sucederiam em poder. Os pés de ferro e barro representavam um reino final, dividido e frágil. E a pedra? A pedra era o reino de Deus, um reino eterno que destruiria todos os outros e jamais teria fim. Diante dessa revelação, Nabucodonosor ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel e declarou: certamente, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Ele promoveu Daniel a um alto cargo e atendeu ao seu pedido para que seus amigos também fossem colocados em posições de autoridade. Parecia que o rei tinha aprendido uma lição sobre a soberania de Deus, mas o orgulho é uma raiz difícil de arrancar. Algum tempo depois, movido por sua própria grandiosidade, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro com quase 30 metros de altura. Ele decretou que, ao som dos instrumentos, todos no reino deveriam se curvar e adorar a estátua. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E quem vocês acham que se recusou a curvar? Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles permaneceram firmes, declarando que só adorariam ao seu Deus. Cheio de fúria, o rei os confrontou. A resposta deles é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar, e ele nos livrará. Mas, se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A confiança deles era em Deus, não no livramento em si. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Tão quente que os soldados que os lançaram lá dentro morreram com o calor. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e, espantado, perguntou aos seus conselheiros: "Não lançamos 3 homens amarrados ao fogo?" Eles confirmaram. O rei então disse: "Pois eu vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses." Ele chamou os 3 para fora, e eles saíram sem um fio de cabelo queimado ou cheiro de fumaça. Mais uma vez, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Daniel. Ele emitiu um novo decreto, protegendo os adoradores do Deus verdadeiro, e promoveu ainda mais os 3 amigos. Mas a lição sobre a humildade ainda não tinha sido totalmente aprendida. A lição final e mais dura estava por vir. O rei teve outro sonho. Desta vez, ele viu uma árvore enorme e forte que crescia até o céu, visível de toda a terra. Ela dava abrigo e alimento para todas as criaturas. De repente, um anjo desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco e as raízes na terra, amarrados com ferro e bronze. O coração do toco seria transformado de humano para animal, e ele viveria entre os animais do campo por 7 tempos, ou 7 anos. Assustado, ele chamou Daniel. Ao ouvir o sonho, Daniel ficou perturbado, pois entendeu imediatamente o seu significado terrível. Com muito tato, ele explicou: "Meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos. A árvore era o próprio rei, em toda a sua glória e poder. A ordem para cortá-la era um julgamento divino por causa do seu orgulho. Ele seria destronado, perderia sua sanidade e viveria como um animal selvagem, comendo grama, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A boa notícia era o toco. Seu reino seria restaurado quando ele aprendesse essa lição." Daniel aconselhou o rei a se arrepender e praticar a justiça. 1 ano se passou. Nabucodonosor parecia ter esquecido o aviso. Um dia, enquanto passeava pelo terraço de seu palácio, admirando a magnífica cidade que havia construído, ele disse em voz alta: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade?" Ele mal terminou de falar, e uma voz do céu declarou que seu reino lhe havia sido tirado. Imediatamente, a profecia se cumpriu. O rei mais poderoso do mundo foi expulso do convívio humano. Ele perdeu a razão. Seu cabelo cresceu como penas de águia e suas unhas como garras de pássaros. Ele comia grama como os bois. O auge do poder humano foi reduzido à condição mais baixa e humilhante. Ele viveu assim por 7 anos. E então, ao final desse período, algo mudou. O próprio Nabucodonosor nos conta o que aconteceu. Ele diz: "Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. No fundo do poço, ele finalmente olhou para cima. Ele finalmente reconheceu a soberania de Deus. Ele bendisse o Altíssimo, louvou e glorificou aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno. No momento em que ele fez isso, sua sanidade foi restaurada e seu reino lhe foi devolvido com ainda mais glória." A história de Nabucodonosor, que começou com ele mesmo, termina com um decreto escrito por ele para todas as nações, louvando e exaltando o Rei do céu. Ele conclui: "Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba." Essa jornada é um lembrete poderoso para todos nós.
O orgulho nos cega para a realidade de quem está no controle, mas a humildade abre nossos olhos para a graça e o poder de Deus. A história de Nabucodonosor nos mostra que não importa quão alto cheguemos ou quão baixo caiamos, sempre há um caminho de volta através da humildade e do reconhecimento da soberania de Deus. Obrigado por assistirem a este vídeo. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe nos comentários o que você mais admira nessa incrível transformação. Até a próxima!